Olá, tudo bem com vocês? Como estão? Muitas tarefas, muita loucura. Impressionante como a gente lida com o final de ano, né? Como a gente lida com o fim dos ciclos. Nesse caso do final de ano é apenas um calendário, é apenas uma mudança convencional. Por que o ano não poderia começar em outro mês? Em março, em setembro, em novembro, não é? Mas convencionamos assim e não se pode desprezar o fator psicológico. Ao contrário, o fator psicológico determina muitas coisas. A nossa saúde, a nossa sorte, o nosso aprendizado, a nossa cura. Jesus, quando curava o maior médico do mundo, dizia: a tua fé te salvou. Então, tolice, mas uma tolice baseada no materialismo, que tenta nos fazer crer que nada fora da matéria existe, mas é uma tolice, porque há mesmo mais coisas entre o céu e a terra do que supõe essa nossa vã filosofia materialista. Precisamos avançar, ter olhos de ver. Muitos já têm olhos de ver, alguns com a clarividência bem desenvolvida, outros com flashes ocasionais, veem vultos, veem coisas, ou seja, um dom a se desenvolver. Mas estamos em tempos que, como previsto por Jesus, meus filhos e filhas profetizarão, diz ele no sermão profético do fim dos tempos. A transição planetária, segundo Jesus, seria marcada pela eclosão dos dons da alma, dos dons do espírito. Por isso estamos tão sensíveis. E há sinais que indicam que para esse ano os dons espirituais vão ainda eclodir mais ainda. E como para lidar com eles a ferramenta da sintonia é absolutamente fundamental, porque quem tem um dom aberto ou mesmo em desenvolvimento, se estiver mal sintonizado, captará energias desse teor, porque semelhante atrai semelhante. Mas também, se estiver bem sintonizado, atrairá excelentes companhias espirituais, grandes ideias, muitos pensamentos, muitas intuições. Então, a oração, se já foi importante em 2021, e eu homenageio todos vocês, agradeço a todos vocês, me solidarizo, me empatizo nessa nossa fraternidade que nós formamos. Tudo indica que em 2022 precisaremos ainda mais uns dos outros. Como disse Beto Guedes na música, vamos precisar de todos juntos. 1 mais 1 é sempre mais que 2. Eu entendo assim, eu sinto isso também. E você? Vamos juntos em 2022? Esperamos que sim, não é? Estamos aí com alguns problemas de conexão. Espero que isso não esteja atrapalhando muito os amigos. Desculpe aí os problemas de conexão, eu não sei o que mais pode ser feito. Então,
nesse contexto da influenciação espiritual, inclusive de alguma influenciação espiritual desarmonizada, desequilibrada, nós precisamos ter essa consciência de que se tantas pessoas vivem inconscientemente, quando morrem, só podem morrer nesse mesmo estágio, nessa mesma sintonia ou dissintonia mental e espiritual. Sendo assim, como a maioria da Terra não concebe, vive em crenças totalmente ou parcialmente materialistas, vivendo em dúvida, vivendo em indecisão, em oscilação, como a nossa conexão de hoje, se muitos oscilam as suas conexões também, mentais, espirituais, depois que falecem, depois que morrem, evidentemente vão estar nesse mesmo estado mental, porque a morte não transforma magicamente ninguém. Então essas pessoas com pouco ou nenhum entendimento sobre a realidade espiritual vão viver primeiros momentos, e às vezes longos primeiros momentos, em perturbação espiritual. E algumas das vezes, essas pessoas que após a morte viverem por algum tempo em perturbação espiritual, vão estar em nossas casas, porque eles vão ficar próximo à crosta, dada o seu pouco entendimento da realidade espiritual, vão continuar fazendo o que sempre fizeram. A lei da inércia é clara, todo o corpo tende a ficar parado, se estiver parado, em movimento, se estiver em movimento, a não ser que outra força haja sobre esse corpo. Nós temos um corpo espiritual que se desprende do corpo material com o fenômeno da morte, e a tendência desse corpo espiritual é permanecer aonde está. Muitos morrem e ficam na ilusão de estarem ainda vivos, perturbando-se por não serem ouvidos, perturbando-se por não poderem atuar sobre os objetos, como num sonho, num devaneio, num pesadelo. A morte é para muitos um pesadelo. E a morte, sendo esse pesadelo para tantos, tende a influenciar prejudicialmente os ambientes e as pessoas que frequentam os ambientes onde eles estão. Por isso, a nossa vibração é tão importante, por isso as reuniões espirituais são tão importantes. Muitos ignorantes falam assim, mas por que perturbar os mortos? Deixa eles estarem onde estão. Não são as reuniões de caráter positivo, de boas vibrações que perturbam, muito pelo contrário. Não são elas que perturbam os amigos espirituais, muito pelo contrário, são elas que acolhem, são elas que orientam, são elas que apoiam os nossos amigos, nossos irmãos, nossos parentes espirituais, que se encontram muito perturbados e perturbando a nós mesmos, aos ambientes que nós frequentamos. Então, é da máxima importância não apenas a reunião mediúnica espírita, como de candomblé, como de umbanda, como de todos as outras matrizes que também trabalham a comunicação entre os espíritos, porque é um serviço de caridade, é um serviço de solidariedade a seres humanos sem corpo. Mas também serão importantes outros cultos, outras forças mobilizadas
de outras religiões que tendem a favorecer os amigos espirituais. As missas sim podem ajudar muitos amigos espirituais. Os ritos de todo tipo, missas, ritos, práticas espirituais, o que importa é se essas práticas mobilizarem corações, mobilizarem intencionalidades. Aí elas geram energia, inundam de energia os nossos amigos, curam as suas feridas, acalmam as suas rebeliões, as suas inconformidades. Vão ajudar muito, tenhamos certeza. E vamos então, nós, num ano, numa transição marcada pela morte, como já tinha anunciado o próprio Jesus, lá onde estiverem os cadáveres, lá estarão os urubus, ou os corvos, que nós tranquilamente podemos interpretar como sendo os corvos atraídos pelos cadáveres, os amigos espirituais perturbados que são atraídos por nossa própria perturbação. Claramente isso pode ser entendido assim. Então nós precisamos, ao contrário, gerar luz, gerar entendimento, gerar solidariedade, fraternidade, compaixão. E por esses sentimentos tão nobres, gratidão, compaixão, empatia, amor, assistir, ajudar, fortalecer, limpar, orientar nossos amigos espirituais. É o que vamos fazer hoje. Lá no capítulo 28 de O Evangelho segundo o Espiritismo, nosso livro de cabeceira desse trabalho, nosso livro orientador desse trabalho, e que lá no seu item 64 tem como título Pelas almas sofredoras que pedem preces. E que tem o seguinte prefácio: para compreender o alívio que a prece pode proporcionar aos espíritos sofredores, é preciso se informar quanto ao seu modo de ação, que está atrás explicado no capítulo 27, item 9, 18 e seguintes. Então Kardec aqui lembra, estimula-nos a ler o capítulo 27 no seu item 9, no seu item 18 e seguintes, para compreender a ação, o mecanismo da prece, como é que ele atua junto aos vivos e junto aos mortos. Aquele que está compenetrado dessa verdade ora com mais fervor, pela certeza de não orar em vão. Aquele que está compenetrado dessa verdade, da importância da oração, ora com mais fervor pela certeza de não orar em vão. E assim é. Vamos então à prece. Deus clemente e misericordioso, que a vossa bondade se estenda sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, notadamente sobre a alma desses que nos estão mais próximos. Bons espíritos, para os quais o bem é a única ocupação, intercedei comigo pelo seu alívio. Fazei brilhar aos seus olhos um raio de esperança, e que a divina luz os esclareça sobre as imperfeições que os afastam da morada dos felizes. Muitos morrem e buscam e anseiam e se revoltam quando não conseguem, buscam o paraíso, a morada dos felizes. Pois
esses nossos amigos, tanto quanto nós mesmos, precisamos entender o tanto que estamos separados, quanto estamos distantes dessa morada dos felizes. Que o paraíso foi uma crença vazia e patética da nossa religiosidade, da nossa cultura religiosa, da nossa teologia. Absurdo que justamente os seres mais capacitados, mais harmonizados, mais habilitados, fossem deixados por Deus num lugar meramente contemplativo, onde nem uma oração nós fizéssemos para o bem, sentados em nuvens, tocando nossas harpas, por toda a eternidade. Isso tem lógica? Parece que não, não é? Continua Kardec em seu pedido pelas almas sofredoras que pedem preces. Abrir seu coração ao arrependimento e ao desejo de se depurar para apressar o seu adiantamento. Que eles entendam que a luta pela melhoria continua após a morte. Claro que não mais uma melhoria voltada ao status social, voltada ao enriquecimento, voltada ao poder, voltada à beleza física, como essa nossa luta infeliz aqui na Terra, mas uma luta verdadeira para a elevação espiritual. Essa é a razão de existir após a morte, não é? Fazei-os, os nossos espíritos, amigos ou vizinhos que convivem conosco, compreender que pelos seus esforços eles podem abreviar o tempo das suas provas. Que Deus, em sua bondade, lhes dê a força de perseverar em suas boas resoluções. Possam essas palavras benevolentes abrandar as suas penas, em lhes mostrando que há na terra seres que sabem deles se compadecer e que desejam a sua felicidade. Pelo que nós vemos aqui, hoje estamos encarando problemas maiores que os outros em termos de conexão. É uma pena. Mas que os nossos corações não tenham problemas de conexão. Se liguem aos nossos entes falecidos, aos nossos amados falecidos e, acima deles, aos espíritos missionários, orientadores, obreiros da causa do amor. Que nós, em conexão com eles, possamos servir toda a imensidão, toda a multidão de seres falecidos, que não reúne condições, noções para bem vivenciar isso, que recebam do nosso coração esse influxo de luz, esse influxo de amor, para que eles possam amenizar as suas dores, as suas angústias, encaminhar para um bom caminho as suas energias e as suas esperanças, recuperando-se, reconciliando-se e, assim que possível, começando a dar utilidade para a sua existência espiritual. Que assim seja conosco e com eles. Conosco já, a partir de agora, fazendo com que nós demos essa utilidade para a nossa vida espiritual, pois quando da passagem, porque um dia, claro, nós iremos morrer, quando da nossa passagem teremos muito mais consciência e condições de dar também utilidade à nossa existência espiritual. Que assim seja para eles,
para vocês e para mim. Que toda a Terra, encarnada e desencarnada, toda a humanidade da Terra, receba esse influxo de lucidez, de coragem, de boa vontade. Graças a Deus, meus amigos, muita paz e muita luz para todos vocês. Até amanhã, se assim nos for permitido. Grande abraço, até a próxima.